Senhor, na mente e no coração dela, Pai. Senhor, que nós possamos, meu Pai, estar com os ouvidos, meu Pai, abertos, o coração, meu Pai, disposto, Pai, a ouvir e a entender a Tua palavra. Pai, no momento em que ela estiver ministrando a Tua palavra, eu gostaria de te pedir, Senhor, guarda ela, guarda a família dela, guarda a casa dela, Senhor, neste momento, Pai, contra todo ataque do inimigo, meu Pai, pois é uma fúria muito grande, meu Pai, do inimigo na vida da Tua filha, Senhor, mas nós sabemos, a obra é grande, meu Pai, mas o Senhor está na frente, meu Pai, o Senhor é o general, é o Senhor que guerreia por ela e pela família dela, meu Pai. Espírito Santo de Deus, fala, meu Pai, conosco, meu Pai, conforme Tu queiras nessa noite, Pai. E eu já dou uma ordem para todos os demônios, roubador da palavra, seja repreendido em nome de Jesus. Senhor, levanta um muro de fogo nessa porta, meu Pai, para que nesse momento não se perca nada da Tua palavra. É que eu lhe peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E a igreja da palmas ao Senhor. Aleluia! Aleluia. Pai do Senhor Jesus, igreja. Amém. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade. Estar aqui faz parte das promessas do Senhor, daquilo que o Senhor, Ele sempre me disse, que Ele me levaria a muitos altares, a muitos lugares para pregar a Sua palavra. Quero agradecer a vida da missionária, do pastor, a toda a igreja que se encontra aqui presente, pela vida de vocês. Obrigada, missionária. E eu confesso, quando a missionária ela me fez o convite, eu vi na sexta-feira que ela me fez o convite, eu falei, meu Deus, eu falei, hoje eu vou estar ministrando no pós-culto, e já é domingo. Eu falei, meu Deus, eu não vou não. Ouvi a mensagem no visor do celular, eu falei, não vou não, já está em cima, né? Eu falei, Senhor, eu não tenho nada. O Senhor tem que falar. É muito fácil, né, missionária, a gente chegar e querer pregar aquilo que a gente quer. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Nós precisamos falar aquilo que o noivo quer, porque só ele conhece a sua noiva, só ele conhece a sua igreja. E eu falei, meu Deus, e aí eu lembrei quando eu estava no hospital, e eu disse pro Senhor, eu falei, Senhor, aonde o Senhor me mandar, eu vou. Aleluia. E aí eu falei, não posso correr, não posso dar as costas, porque eu já toquei a mão no arado. Eu falei, Senhor, então, eis-me aqui. Falei, mas me dá a palavra, porque daí eu confirmo o convite. Aí o Senhor me deu a palavra e eu falei, missionária, eis-me aqui, nós estaremos lá em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor me deu, irmão, se encontra em Gênesis, livro da criação de todas as coisas. Gênesis, capítulo 6, versículo 13, eu vou ler alguns. E fique atento com os seus ouvidos, porque o Espírito Santo ele vai falar, ele já está falando aqui conosco nessa noite. Gênesis capítulo 6, versículo 13 diz assim: Deus anuncia o dilúvio a Noé. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira, de gofer farás compartimentos da arca, e betumarás por dentro e por fora do betume. Versículo 18: mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. 19: e tudo que vive e de toda a carne, 2 de cada espécie meterás a arca, para conservarás vivo contigo, macho e fêmea serão. Versículo 22: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis capítulo 7, versículo 5 apenas, e diz assim: e fez Noé conforme tudo o que o Senhor lhe ordenará. E fez Noé tudo conforme o Senhor lhe ordenará. Pode se assentar, irmãos, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Noé, irmãos, ele era um homem justo, um homem íntegro, no qual ele andava, ele caminhava com Deus. Só que no tempo de Noé, toda a sociedade
sociedade, ela vivia em extrema corrupção, violência, e as pessoas, elas abandonaram a Deus. As pessoas, elas deram as costas para o Criador, conforme as suas próprias vontades, conforme os seus próprios desejos, conforme as suas próprias consuficiências. Esse povo, ele dá as costas para Deus. Nós vamos ver desde o início da história o povo dando as costas para Deus e Deus levantando os inimigos para abater o seu próprio povo. Só que Deus, ele vai pedir agora para Noé construir uma arca. E quando Noé, ele vai construir essa arca, em cerca aí de 500 anos, Deus mandou ele construir uma arca, porque iria haver um dilúvio. Deus daria um dilúvio para destruir toda a humanidade, porque a humanidade se esqueceu que havia um Deus que governava, um Deus que reinava sobre a humanidade, sobre a terra. Noé e sua família, os casais de todas as espécies de animais terrestres, eles deveriam entrar nessa arca. Apenas quem estivesse na arca seria salvo. E é por isso que o Espírito Santo, ele já estava falando aqui conosco desde a abertura do culto, que a porta é estreita, a porta é estreita, a porta da graça, irmão, ela é estreita. No mundo nós não temos nada, mas na casa do Pai ainda a porta da graça está aberta. Então ainda há tempo para nos achegarmos, ainda dá tempo para entrarmos nessa porta e permanecermos nessa porta. Aleluia. E eu sei que muitas das vezes nós pensamos assim, muitas pessoas deveriam estar aqui na casa hoje. Só que se nós estamos aqui, o Senhor, ele quer falar conosco para permanecermos e para perseverarmos naquilo que ele tem para mim e para a tua vida. A porta está aberta. A porta da graça está aberta. A porta da igreja está aberta, escancarada para o mundo entrar. Só que as pessoas não querem. E muitas das vezes quem está dentro da casa também não quer buscar o Senhor. Porque é muito fácil falarmos, eu vou para a casa do Senhor, mas e a nossa mente está onde, missionária? O nosso coração está onde? Meu Deus. A nossa mente e o nosso coração está onde? Então é fácil eu me arrumar, é fácil eu me aprontar e dizer, eu vou para casa. Mas será que o nosso coração está na casa? Será que o nosso coração, ele está no Senhor verdadeiramente? A porta da graça está aberta. Mas e nós, será que nós estamos na graça, vivendo na graça? Porque, irmãos, tudo, as pessoas dizem, tudo é de graça. A graça também foi de graça, a graça não foi de graça. A graça custou preço de sangue. A graça custou preço de sangue. Precisamos valorizar o que aconteceu na cruz do Calvário. Precisamos valorizar as coroas de espinho, os chicotes do qual os romanos batiam, os soldados batiam em Jesus. Meu Deus. Será que nós estamos valorizando a graça? É verdade. Será que nós estamos valorizando a nossa vinda até a casa do Senhor? É mais um culto, não é mais um culto, não é mais uma vinda. Quando nós sabemos que o Espírito Santo, ele fala, quando nós sabemos que ele tem uma voz, quando nós sabemos que ele age da maneira que ele quiser, não podemos nos acostumar e dizer mais um culto, nunca será mais um culto. As festas podem ser as mesmas, o ritual deles pode ser as mesmas, mas na casa de Deus, na casa do Senhor, nunca é a mesma coisa, nunca é o mesmo louvor, ainda que seja a mesma palavra, mas ele tem, a palavra dele emana água viva, ele está aqui para saciar a nossa sede. Noé, ele fez tudo conforme Deus mandou que ele fizesse. E posso bem se dizer, sem ousada, que Noé, ele foi um evangelista da época. Ele pregou aquilo que Deus mandou ele pregar. Vai vir um dilúvio. Só que essa humanidade estava se casando, dando-se em casamento, estavam curtindo, bebendo, fazendo o que bem entendia, como se não houvesse um Deus. E Noé ditando, e Noé gritando para essa sociedade. Deus me mandou construir uma arca. E nessa arca quem entrar será salvo. Quem ficar morrerá.
É por isso que a Bíblia vai dizer que existe céu e inferno. Nós escolhemos aqui, irmãos. Nós não vamos escolher quando nós estivermos na eternidade. Nós escolhemos aqui para onde nós vamos. A nossa alma está se encaminhando todos os dias para onde? Aleluia, Jesus. Para onde que a nossa alma está se encaminhando todos os dias? Era isso que Noé falava para aquele povo: olha, vai chover. Só que naquela época não chovia, não caía uma gota. E talvez o povo olhasse, missionária, para Noé e falasse assim: mas como vai chover? Como é que vai chover? Como que vai vir um dilúvio se nunca choveu? A incredulidade do povo é tanta. O povo está tão com seus ouvidos agravados que não consegue mais ouvir a palavra, não consegue mais ouvir a voz do Senhor. O povo está com seus ouvidos tão agravados porque a Bíblia vai nos relatar que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não escutem, para que elas mais não ouçam a palavra de Deus, porque é muito fácil ouvir que Deus vai dar. É muito fácil ouvir que Deus vai fazer, que Ele vai operar, e a chave daqui, e a chave de lá. Só que Deus, o maior interessado com que eu e você herdamos a vida eterna, está preocupado com a sua salvação. Aleluia! O Senhor está preocupado com a salvação da igreja. Foi para isso que Ele veio. Jesus não veio para os nossos caprichos, mas é bem certo que quando nós buscamos o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Então ser abençoado é uma consequência de quem busca a presença dele. Aleluia! Só que muitas das vezes as pessoas estão querendo apenas o abençoador. Só estão querendo aquilo que o abençoador pode dar, mas o abençoador. Não tem como vivermos as promessas sem a presença de Deus. Não tem como vivermos as promessas sem a presença dele. As pessoas não se arrependiam de seus pecados e por isso elas não entraram na arca. Elas morreram. Quando Noé tinha por volta de seus 600 anos, o dilúvio chegou. Noé e sua esposa e seus filhos e as esposas de seus filhos. Aleluia. Eles entraram na arca junto com os animais. Deus vai fechar a porta da graça foi fechada. O povo teve a oportunidade de buscar, o povo teve a oportunidade de entrar na arca, o povo teve a oportunidade de estar dentro da arca, mas o povo preferiu estar fora. O povo preferiu estar fora. Choveu sobre 40 dias e todos os que estavam na arca, que aqueles que não estavam, me perdoem, aqueles que não estavam dentro da arca, eles morreram. Gênesis capítulo 7, versículo 16 e 17. Eles morreram porque eles não obedeceram, eles não se atentaram, eles não quiseram dar ouvido à voz do Senhor. Eles morreram. Toda vez que eu e você deixamos de ouvir a voz do Senhor, nós morremos espiritualmente. Meu Deus. Nós morremos espiritualmente quando nós deixamos de ouvir a voz do Senhor. É por isso que a Bíblia vai nos relatar: mas Senhor, em teu nome nós pregamos, mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, mas Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome nós curamos. Sim, em meu nome vocês fizeram tudo, menos me obedecer. Apartai-vos de mim, batais com seus anjos os demônios. A pior coisa que nós vamos ouvir do Espírito Santo, a pior coisa que nós vamos ouvir naquele grande dia: apartai-vos de mim. É muita gente querendo ser conhecida nessa terra e estão sendo desconhecidos do céu. É melhor nós sermos conhecidos, irmãos, na eternidade, Glória a Deus. do que querer estrelismo aqui. Aleluia. As pessoas ficam endeusando o altar, ficam endeusando o pregador. Parem com isso. A única que merece glória, a única estrela aqui é Ele. Nós diminuímos e é Ele quem tem que crescer. Estrela é Ele. Ele é o governo, Ele é o rei, Ele é o príncipe da paz. É Ele quem merece a glória, não somos nós. Aleluia. O povo estava se adorando um ao outro. O povo estava se adorando na sua promiscuidade. O povo fazia o que bem entendia. Quem governava as suas vidas não era Deus, era o próprio povo, era a sua própria alma, eram seus próprios desejos, eram as suas próprias vontades. O dilúvio trouxe destruição.
destruição. O dilúvio trouxe a destruição e a punição sobre toda a terra. Meu Deus. A arca serviu como um símbolo de salvação para Noé e a sua família. Para os animais que entraram, até os animais, irmãos, Aleluia. entraram na arca, ouviram a voz Glória a do Deus. Criador. Aleluia. E pasmem, não somos animais, nós somos seres humanos. Até quando vamos dizer não para o Senhor? Até quando não vamos ouvir a voz dele? Porque até os animais ouviram a voz do Senhor. Aleluia. Na arca, os animais foram salvos. A humanidade morreu por não ouvir a voz do Espírito Santo, por não ouvir a voz de Deus. Noé construiu a arca sem ter visto nada, sem ter visto chuva, demonstrando fé e obediência absoluta, conforme está relatado em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aleluia. Eu não sirvo a Cristo por aquilo que Ele me dá. Nós servimos por aquilo que Ele é, aquilo que Ele já é. Ô, glória. Mas a igreja está querendo servir a Cristo. Se o Senhor me der, eu faço. Meu Não é Deus. assim. No mundo é assim. No mundo é assim. Eu vou fazer em troca de barganha, em troca de moeda. A igreja, nós aceitamos Jesus por fé. Nós não vimos, mas nós Aleluia. cremos. Glória a Deus. Nós não vimos Ele, mas nós cremos pelo seu testemunho. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer: porque vivemos por fé e não por Oh, visão. aleluia. É por fé É, Jesus. que a igreja deve andar. Aleluia. Noé, ele andou por fé. Aleluia. Deus vai dizer para Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou trazer um dilúvio. Eu vou exterminar a humanidade. Eu vou acabar com a humanidade. Noé, ele poderia ter duvidado em seu coração, mas Noé decidiu obedecer, sem ver, sem entender absolutamente Aleluia. nada. Porque a Bíblia vai dizer que Noé era um homem justo, ele era um homem reto diante de Deus, porque foi Deus que enviou isso em Noé. Ele sabia a quem ele estava entregando a sua obra. Ele sabia, Deus sabia a quem estava entregando e a quem não iria questionar o seu agir. Noé, ele vai, constrói. Deus deu as medidas de tudo aquilo que ele queria. Porque muitas das vezes nós achamos que Deus nos chama e Deus não vai ditar o próximo passo, que Deus não vai falar, que Deus vai deixar a gente no escuro. Muito pelo contrário. Quando Deus nos chama, Ele nos fala aquilo que Ele quer, aquilo que Ele exige de Aleluia. cada um, de andar segundo Aleluia. a sua maneira, segundo a sua medida. Porque quem serve ao Senhor não pode andar de qualquer jeito. É verdade. Não dá para andar de qualquer jeito com o Rei dos Reis. Se nós carregamos a presença do Espírito Santo, um vaso de barro, o ouro é Ele, quem brilha é Ele, quem dá as coordenadas é Ele. Noé seguiu sobre os parâmetros daquilo que Deus ditou para ele, daquilo que Deus falou para ele. Só que Noé vai começar a falar para a humanidade: vocês precisam se converter, vocês precisam se arrepender, Aleluia. vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a Deus, se arrependam, vamos entrar na arca, porque Deus vai mandar um dilúvio e vai acabar com tudo isso daqui. O povo não dava ouvido, o povo ouvia e conjecturando até debochou de Noé. É verdade. Noé, você tá louco, Noé? Você tá louco? Que dilúvio é esse se nunca choveu, nunca caiu uma gota aqui? Que dilúvio é esse? Você tá louquinho. E louco ainda foi mais quem te falou isso. Meu Deus. Nós não podemos brincar com o Espírito Santo. Quando Ele fala, Ele cumpre. A igreja, ela quer construir em obras. E era isso que o Espírito Santo falou no meu coração. Sobre construir algo no Senhor. Só que a igreja está querendo construir em obras, mas não no secreto. E o Senhor, Ele está nos dizendo: eu quero uma igreja que construa no secreto. Aleluia. Construa no secreto para ganhar almas. Construa no secreto. Faça no secreto. Construa no secreto. Ajunte depósito de oração no secreto. Faça seus planos no secreto. Aleluia. Construa no secreto. Gênesis capítulo 6, versículo 11. A Bíblia vai dizer que a terra
terra estava cheia de violência, indicando uma sociedade sem lei ou respeito pela própria vida. Era um povo que não temia nem a si mesmo. Era um povo que não estava nem aí para si mesmo. Quem dirá para Deus? Quem dirá olhar para Deus? A humanidade abandonou a Deus. Só queria fazer maldade. Será que nós estamos tão diferentes assim dos tempos de Noé? As pessoas estão se casando, e eu não estou falando que é errado, estão se dando em casamento, estão trabalhando, estão construindo as suas vidas. Sim, elas estão construindo suas vidas sem a presença de Deus. E a pior coisa que nós podemos florescer, ou até mesmo crescer, é sem a presença de Deus. A pior coisa é ter sucesso aonde Deus não nos chamou para ter sucesso. Quando Deus me fechou as portas, e eu querendo trabalhar, eu falei, Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor, eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar, e eu preciso trabalhar, vai dando uma angústia na nossa alma, no nosso coração. Senhor, eu preciso trabalhar. E o Senhor falou para mim, sou eu quem vou abrir as portas. Eu te quero você na minha obra por um tempo, as portas estão fechadas. Só que se a gente quer fazer como a humanidade faz, a gente passa à frente do Senhor, a gente passa à presença do Espírito Santo. Eu vou fazer, eu sou meu próprio Deus. Era isso que essa humanidade estava fazendo, estava ditando para o Senhor. Eu sou o Deus da minha própria vida, eu vou reger a minha vida, eu vou reger a minha história, sem um Deus para me dar as coordenadas. É assim que o mundo age. A igreja não pode se parecer com o mundo, mas é o mundo que tem que se espelhar em nós e desejar pela presença de Deus. Sabe que o mundo não está desejando a presença de Deus? Porque não estamos vendo o nosso propósito, porque não estamos obedecendo a Deus da forma do qual Ele nos pediu para obedecer. Porque a Bíblia diz, e Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenou. Glória a Deus. Quando nós vivemos de acordo com aquilo que o Senhor nos ordenou, as pessoas começam a olhar para nós. Eu preciso disso. Eu preciso disso que você carrega, missionária. Eu quero isso porque eu vejo algo diferente em você. Esse brilho é diferente. Eu preciso disso do qual você está servindo. O que é? Me dá dessa água. Me dá disso que você tem. Aleluia. O mundo precisa ter sede. Nós precisamos ser um oceano do qual o mundo olha para a igreja e fala assim, eu quero dessa água, eu quero disso daí. Mas Noé, um homem justo, construiu agora a sua arca. A arca que Deus pediu para ele construir por anos. Não foi 1, não foi 10, 120 anos, 100 a 120 anos ele vai construir. E sabe o que o Espírito Santo falava para mim, Laís? Noé perseverou. Aleluia. Noé perseverou em construir a arca. Aleluia. Ele perseverou, ainda que as pessoas não acreditavam nele. Noé perseverou. Noé perseverou. Por isso que a arca ficou pronta. Quando nós baixamos a guarda, o diabo ele toma conta. Por isso que nós não baixaremos a guarda. Por isso é que nós lutaremos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso ministério de joelhos. Nós vamos lutar, porque o reino de Deus, ele é tomado às forças. O que nós precisamos fazer é tapar os nossos ouvidos. Para muitos incrédulos, e pasmem, tem muita gente dentro da casa, missionário, que é incrédulo. Não pense você que eles estão servindo o mesmo Deus que você. Não pense nisso. É por isso que Paulo vai nos dizer, há muitos que estão em Israel, mas não são israelitas. Nem todo mundo que levanta a mão serve o mesmo Deus que nós servimos. É verdade. Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Tem gente que não dá frutos e ainda continuamos olhando para essas árvores. E o Espírito Santo está dizendo, tira os olhos dessas árvores. Tira os olhos dessas árvores. Não dão fruto. Não são meus frutos. Aleluia. Não são meus frutos. Não são meus frutos. Meu Deus. Nem no script estava. Não são meus frutos. Deus. A quem nós vamos olhar? Se Noé tivesse que ter dado ouvidos e olhasse para a humanidade, ele não teria obedecido a Deus. Ele não teria construído a arca. A arca está para todos, mas nem todos querem a arca. Nem todos querem estar na arca.
viúva, ela é um exemplo de perseverança, Laís. Porque ela insistiu, ela bateu na porta, ela bateu, ainda que esse juiz ele não quisesse julgar a sua causa. Ela foi até o fim, ela perseverou. Julga a minha causa, julga a minha causa. Ela foi até esse juiz, ela pediu para que a causa dela fosse julgada. Só que ele dizia não. Ela dizia não, ele dizia não. Eu não vou julgar, eu não vou julgar. Noé, ele foi a mesma coisa. Enquanto ele construía, o povo debochava, o povo desdenhava dele. Vai continuar construindo? E é isso que o diabo grita muitas das vezes no nosso ouvido. Vai continuar orando? Vai continuar indo para a igreja? Não está cansada? Fica na tua casa. Ontem não teve vigília? Fica na tua casa, descansa, dorme. Fica aí para que mais um culto? Sendo que você não está vendo o resultado de nada. Continue caminhando. Ei, continue persistindo. Continue entregando. Continue descendo nas madrugadas. Continue jejuando sim. Continue fazendo seus propósitos. Continue se consagrando, porque a resposta ela virá. Glória a Deus. A resposta ela vem quando nós perseveramos. Aleluia. Quem ora tem resposta. Mas se eu não orar, como eu vou obter resposta? É, Deus. Uma vida de oração não é uma vida de preocupação. E o Espírito Santo falou assim para mim, Laís, diga à minha igreja, parem de contar vitória antes do tempo. Parem de contar vitória antes do tempo. Parem de contar os seus planos. Parem de contar o próximo passo. Aleluia. A quem é incrédulo, mas é meu irmão. Mas o Senhor está falando, eu conheço o Espírito que habita ali. Não contem o próximo passo. Aguarde eu dar vitória para contar o testemunho completo. Porque aí sim o meu nome será glorificado pelo Senhor. Construa no silêncio. Aleluia. Enquanto Noé estava construindo, talvez ele estava com muitos pensamentos. Lá, será que Noé não pensou em desistir? Talvez até pensou. Só que havia uma palavra sobre a vida dele. Aleluia. E a palavra era que o dilúvio viria e a casa dele seria salva. E todos aqueles que entrariam também seriam salvos. Aleluia. Seremos salvos não é por um espaço de 4 paredes, mas é estar na casa, é estar em Cristo. Aleluia. Porque muitos estão muitas vezes na casa, mas não estão em Cristo. Estão em outros deuses, menos em Cristo. Como que nós estamos construindo a nossa vida? Noé continuou construindo a sua vida, a sua história. Anos se passaram e talvez Noé até pensou, nada mais vai se cumprir, nada mais vai se concluir, nada mais vai acontecer. Mas aquele que começou a boa obra na minha vida e na tua vida, diz a palavra, é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. A promessa Deus fez para você. Quem ouviu o que ouviu foi você. Não foi o teu vizinho. Não foi os nossos irmãos. Ninguém tem a responsabilidade de crer naquilo que Deus nos falou. Basta eu e você acreditar. Glória a Deus. Não foi a humanidade que ouviu o que ouviu de Deus para Noé. Foi Noé que ouviu de Deus. A responsabilidade de permanecer firme, a responsabilidade de permanecer intacto e em pé e firmado e sustentar a visão e sustentar aquilo que Deus deu a Noé, não era a humanidade, era o próprio Noé. Aleluia. Fale, Noé, anuncia, Noé, e diga que o dilúvio virá e eu vou destruir, eu vou acabar com a humanidade. Quem quiser entrar, entra. Enquanto a porta da arte estiver aberta, haverá salvação. Mas haverá um dia que essas portas baixarão. Há um dia que as pessoas vão começar a perguntar, mas cadê o pastor? Mas cadê a pastora? Mas cadê a missionária? Mas cadê o irmão? Subiram, mas eu não acreditei. Tempo teve, diz o Senhor. Deus, Tempo teve de ouvir.
tempo teve de vir para casa, tempo teve de se consagrar, tempo teve de orar, teve tempo, não tive tempo não, teve tempo de fazer tudo. É, Deus. Teve tempo de trabalhar, teve tempo de casar, teve tempo de gerar filhos, teve tempo de mudar de emprego, teve tempo de se mudar e não teve tempo para vir para casa, não teve tempo para buscar, não teve tempo para orar, não teve tempo para ler a palavra. Meu Deus. E o que vamos fazer na eternidade? Aleluia. O tempo é agora. Aleluia. Se busque agora. 120 anos. E Noé precisou perseverar. Sem ver a chuva. Sem ver a resposta. Sem ver o dilúvio ainda. Ele precisou perseverar. Eu não sei há quanto tempo você espera por uma promessa. Se é 5, é 1 ano, é 10, é 20 anos. E talvez o seu coração fale, Senhor, nem vai mais cumprir. Mas o Senhor está dizendo, eu vou cumprir. Aleluia. Eu vou cumprir porque eu sou fiel. Eu não sou o filho do homem para que se arrependa. Não, ele não é menino. Se ele falou, ele vai cumprir. Aleluia. É por isso que Deus vai dizer para Jeremias, eu velo em cumprir a minha palavra. Aleluia. Eu velo em cumprir a minha palavra. Se eu disse que o dilúvio viria, mas no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. Deus estava dando a oportunidade para o povo se arrepender. É verdade, Jesus. Vai falar daqui. Deus vai dando corda. Deus vai dando corda. Ah, mas nada está acontecendo. Será que nada está acontecendo? Para o ladrão da cruz, eu sei, ele pintou e bordou. Mas naquele último momento da vida dele, ele teve uma escolha. Haviam 2. Um decidiu estar com Cristo. E me perdoe, porque hoje em dia vai ser até esse escândalo a gente falar que as pessoas decidem estar com Satanás. Deus falou mais do inferno, irmãos, do que do próprio céu. Deus falou mais do dinheiro. É verdade, Jesus. Quais são os nossos deuses? O que nós temos carregado no nosso coração? Aleluia. O que nós temos carregado na nossa alma? Aquilo que nós carregamos, nós vamos refletir. Nós vamos transbordar. Aleluia. Deus, ele só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. O compromisso Aleluia. de Cristo é com a sua noiva. Com quem não quer, Deus não tem compromisso, irmãos. Me perdoe dizer isso. Ah, mas Deus Aleluia. olha por aqueles que estão... Olha, ele está olhando sim, por causa da oração da igreja, mas compromisso é só com a igreja. Aleluia. Compromisso é só com quem quer ter compromisso com o Pai. Glória a Deus. As portas estão abertas. Deus de maravilha. Até quando? Nós não sabemos. A validade da arca está se encerrando. Cristo está voltando. Cristo está às portas. Cristo está às portas. 120 anos. Noé não parou. Noé continuou. E eu fiquei pensando e perguntei para o Senhor, 120 anos. Como é que pode um homem permanecer firme? Como é que um homem pode permanecer com a sua fé intacta, crendo que a arca ia terminar? Será que ele não desanimou? A minha palavra renova. A minha palavra ela é renovo. Aleluia. A minha palavra ela é sustento. A minha palavra ela é renovo. A minha palavra ela é renovo. A minha palavra é renovo. Todos os dias nós temos palavras para serem renovados. Se buscarmos, seremos renovados. Se buscarmos, seremos transformados. Se buscarmos, nós teremos resposta. Aleluia. Se buscarmos, nós teremos abraço do Pai. Se buscarmos, Ele se aproxima. Aleluia. Todo aquele que se aproxima do Pai, o Pai também se achega. Glória a Deus. Mas toda vez que nós nos afastamos, Ele também se afasta. Deus. Noé ele precisou perseverar, mesmo sem ver absolutamente nada. E como é difícil a gente perseverar quando Deus nos faz uma promessa. Eu não estou vendo nada acontecendo. Irmãos, nada pode estar acontecendo na terra, mas no mundo espiritual tudo está movendo, tudo está em movimento. Então, se o reino dos céus está em movimento, a nossa vida também está em movimento, de acordo com os princípios que Deus quer. A promessa
capítulo 24, 38, vai nos dizer: portanto, assim como nos dias anteriores, o dilúvio bebiam, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Aleluia. Noé falou, Noé proclamou, Aleluia. Noé anunciou. Aleluia. Em outras palavras, Jesus está voltando. E Ele vai voltar. Aleluia. E eu sei que muitos já ouviram isso. Desde 1900 não sei quantos. Mas Jesus, será que vai voltar mesmo? Ele está às portas. Aleluia. E nós precisamos nos preparar para o seu retorno. Precisamos construir a nossa vida com Cristo. Eu sei que o mundo parece ser mais aprazível do que está aqui. É uma festa, é um convite, parece ser mais maravilhoso, parece ser mais prazeroso do que parece que nós estamos aqui e nós estamos perdendo tempo, parece que nós estamos quadrados, mas nós não somos. Toda vez que nós estamos aqui na casa, nós estamos ganhando vida. Aleluia. Nós estamos ganhando vida. Nós Glória a estamos Deus. cuidando da nossa salvação. Salvação, ela é individual. A porta da arca está aberta. Só que haverá um tempo do qual as portas se fecharão. Aí não adianta mais gritar: meu Senhor. Aleluia. Aí já foi tarde demais. As portas estão abertas e o Senhor está nos dando uma oportunidade todos os dias. Aleluia. Fica na porta, permaneça dentro da porta, permaneça na arca, mas de corpo presente. Não adianta apenas vir, precisa estar verdadeiramente, precisa permanecer. E permanecer é uma luta constante. É deixar tudo. É saber que lá fora se tem coisas boas, tem. Aleluia. Mas o que vale mais um dia na sua casa do que Aleluia. lá fora. Vale mais um dia em teus átrios do que 1000 lá fora. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Esse dia já é 1000 anos para o Senhor. Noé perseverou, Noé precisou perseverar, ainda não vendo nada. Laís, eu não vi meus filhos ainda sendo salvos, eu não vi Deus curando, e Deus falou, tem uma palavra de cura, Ele tem, então permanece. Senhor, eu sei que o Senhor já curou, Senhor, eu sei que o Senhor já fez, Senhor, eu sei que o Senhor já largou as portas, Senhor, eu sei que já foram alcançados. Quando meus pais ainda não estavam convertidos, eu falava todos os dias, vai ser um pastor. Aleluia. Pastor, eu profetizava todos os dias. Eu ia para a igreja, eu falava, não senta aqui não. O banco está reservado para quem quer, para minha mãe, para meu pai. E ainda falava desse, e ainda para o meu marido. Mas você tá louca? Cadê seu pai? Cadê a sua mãe? Cadê seu marido? Eles vão vir. Aleluia. Nós precisamos profetizar. Nós precisamos crer naquilo que a palavra do Senhor nos fala e determina. Só que se eu tiver que dar ouvidos, e quantas lideranças eu não ouvi, desiste de orar pelos seus. Não vai acontecer nada. Mas quem é que está agitando algo ao meu e teu respeito? Se Noé tivesse que parar, ele não teria construído a arca. Talvez Deus até teria levantado outra pessoa para dar fim no trabalho. Mas Noé perseverou. Ainda com o povo ainda dizendo, para com isso aí, Noé. Para com isso, é perca de tempo. A arca foi construída, a arca foi concluída. E pasmem, quando todos os animais entraram dentro da arca, quando a família de Noé entrou na arca, quando Noé e sua esposa entrou na arca, a porta se fechou. E fico eu imaginando, e até mesmo conjecturando, Noé indo de frente à porta dizendo, ei! A porta ainda está aberta, viu? A porta ainda está aberta da graça. Ainda há tempo. A porta ainda está aberta. Aleluia. Dá tempo para entrar ainda. Aleluia. Noé avisou. Só que a Bíblia vai nos relatar que o próprio Deus, Aleluia. não foi Noé que fechou a porta, irmãos. Ele fez a arca. Só que a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, e Deus, fechou a porta da arca. Aleluia. A porta do céu ainda continua aberta. Glória a A Deus. porta da igreja ainda continua aberta. Aleluia. Só que haverá um dia que essas portas se fecharão.
haverá um dia que a porta do céu se fechará e Deus vai bater o martelo e dizer: chega, volta, meu filho, porque nem dia e nem hora, nem anjos não sabem o dia que o Filho do Homem voltará. Apenas o Pai. É o Pai se aprontando, é o Pai se adornando, é o Pai dizendo para o teu filho: filho, se prepara que o tempo está chegando. Precisamos nos preparar para o retorno. Precisamos nos preparar. Vivemos uma igreja em pleno século 21 que se prepara para tudo menos para Cristo, menos para a volta de Cristo. Quer fazer tantas coisas e não quer estar com Cristo. Nós precisamos construir a nossa vida com Cristo e para Cristo. Jesus está voltando. Jesus está voltando e a porta está aberta. Precisamos nos preocupar mais em estar com Cristo do que estar com as coisas. Noé largou tudo. E vamos parar para pensar um pouco além? Talvez não. Noé deixou tudo para fazer a obra de Cristo, para obedecer a ordenança de Cristo. Ele largou tudo. Talvez largou o trabalho, largou até mesmo os seus cuidados mais corriqueiros com a sua família para cuidar daquilo que Deus deu para ele. Noé zelou pela palavra. Precisamos começar a zelar pela palavra. Precisamos começar a zelar. Quando você sai da sua casa, vem para o templo, precisamos zelar esse tempo. Não é besteira: eu vou lá para ver cada missionária. Não, irmãos, para de pensar isso. Isso é uma infantilidade tamanha. Eu vou